minutos, muito bom dia para você, sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa e Marcelo da Fonseca, a economista Rita Mundim e a defensora pública Silvana Lobo. Pesquisa Quest, divulgada hoje, ainda em desdobramento daquela primeira pesquisa que foi revelada ontem, diz que 44% dos brasileiros temem a volta de Bolsonaro ao poder. 41% tem medo da permanência de Lula. O curioso, Eduardo Costa, é que os dois ainda são os principais nomes de esquerda e direita, mesmo Jair Bolsonaro ainda sendo impedido de disputar, mas ainda é um nome forte da direita. Bom, a turma tá com medo de voltar, a outra turma tá com medo que permanece, e aí como é que fica? Bom dia. Bom dia a todos. Ô Júlio, às vezes eu me sinto meio que fora do ambiente natural das coisas. Primeiro que, atenção, eu não estou questionando a colocação desse assunto na pauta, porque ele é manchete em todos os jornais. Eu não estou criticando o meu editor que escolheu os temas. Mas para mim essa pesquisa... Que bom, Eduardo. Para mim essa pesquisa não diz respeito a nada. Porque, na minha modesta avaliação, nenhum dos dois vai ganhar ano que vem. Vai ter uma terceira via. Ponto. Segundo, não há nada nessa pesquisa que eu já não soubesse. Questões jurídicas e políticas indicam que é isso mesmo. Bom, mas o que me incomoda de verdade, Júnior, é que na mesma pesquisa que eu vi 2.004 pessoas com mais de 16 anos em todo o país, que foi uma pesquisa ampla, que o Felipe está divulgando em pílulas. Essa mesma pesquisa tem uma informação que é muito mais grave, muito mais preocupante, e que o Brasil inteiro devia estar discutindo. E ninguém liga, dá uma notinha e pô. Ô Júnior, o que essa pesquisa disse é que a educação, Júnior, a educação, que é a mola, que é o motor de qualquer desenvolvimento de qualquer país, está em sexto lugar nas preocupações do brasileiro, Júnior. Sexto. Minha defesa, debati isso ontem no Chamada Geral, viu? Sexto lugar, Júnior. Antes dela, em quinto, está a corrupção. E agora, acabei de ver no portal UOL, a colunista Natália Portinari, dizendo que o governo federal, o governo Lula, comprou ano passado, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 10 milhões, não sei se comprou todas, mas o edital é para 10 milhões de carteiras escolares, a 50% acima do preço calculado pela Controladoria Geral da União. 10 milhões de carteiras, 50% além do preço. Nossa, é demais. Por isso que a corrupção está na frente da educação, na hora de comprar as cadeiras para o menino estudar. Em quarto lugar está a saúde, com apenas 12% da preocupação dos brasileiros. Em terceiro lugar está a economia. E a economia passa a saúde e educação porque é sinônimo de fome. E em segundo lugar, com 23% das preocupações dos brasileiros, questões sociais. Inclusive, morador em situação de rua, que mexe com o nosso coração do ponto de vista da compaixão e que tira a paz. Que suja a cidade, porque a cidade está muito imunda, está uma coisa horrorosa. Agora, em primeiro lugar, na preocupação dos brasileiros, Júnior, primeiro lugar, 29%. Um terço da população brasileira está dormindo preocupada com violência, amigo. Isso é um negócio gravíssimo e a gente não discute. Fica, quem vai ganhar, Lula ou Bolsonaro? Falta do que fazer ficar discutindo isso, na boa. Ô, Júnior, outro dia uma senhora de 60 e tantos anos, na principal via do Belvedere, metro quadrado mais caro hoje, foi jogada no chão, estapeada para roubar a correntinha. Ontem foi a vez de um desembargador de 74 anos, em Lourdes. Então, Júnior, na boa, para encerrar, tô nem aí para essa pesquisa de Lula, Bolsonaro, eu tô preocupado que o Brasil real tá derretendo. Ô Rita Mundim, mais uma pesquisa da Quest, então, praticamente o seguinte, né? Apontando mais uma vez essa polarização. Quase 50% teme um lado, quase 50% teme o outro. Acho que eu consigo resumir dessa forma. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eles estão empatados na rejeição, né? Triste empate. Então foram dois líderes, um atual presidente que foi ex-presidente e um ex-presidente. Então, se a gente resumir a prosa, eles não conseguiram fazer políticas de Estado. Quando o Eduardo vem com esse outro dado da pesquisa, eu diria que a falta de educação
é que acarreta tudo aquilo que vem acima da própria educação. Então, essa falta de educação, ela é refletida até no conceito de cidadania, das pessoas não conseguirem entender os nossos governantes e não conseguirem endereçar o voto, né, para aqueles com as melhores políticas públicas que não existem. Então você tem os programas partidários, parece que eles são os mesmos. Todos prometem a mesma coisa para não cumprir. Então a falta de educação, ela traz a corrupção. A falta de educação, ela traz a violência que está no primeiro lugar. E a falta de educação, ela nos deixa cada vez mais pobre. Então a falta de educação é o problema da economia, é um problema estrutural que causa um problema social em todos os seus níveis. Então o Brasil hoje é um país paupérrimo por não ter investido nos últimos 20, 30 anos de forma adequada na educação. Então essa educação não nos permite ter produtividade no trabalho e muito menos vontade das pessoas em estudar. Você tem que pagar para o menino ficar na escola, você tem que pagar para o menino estudar. Isso é o fim de um país. Isso é uma lástima. Então, gente, o nosso problema é a falta de decisões políticas acertadas para o cidadão. O nosso problema é a falta de investimento na infraestrutura do cidadão. Educação, saúde e segurança de qualidade. O resto vira livre-arbítrio e vira desenvolvimento econômico. O que nós temos é um país de assistencialista em que as pessoas se acostumaram a achar que quem sustenta as famílias é o Estado e não o contrário e a realidade. Quem sustenta o Estado em todos os seus níveis são os contribuintes que não recebem desse Estado em todos os 3 níveis, União, Estados e municípios, aquilo que lhes é de direito. Então digamos assim, é o problema nacional. O problema nacional é a falta de educação há anos. Ô Marcelo, quando você olha para 40% de rejeição de um político, você que cobre política há muito tempo, você falaria assim, pô, nenhum desses dois vão ganhar a eleição com 40% de rejeição. Ou seja, a única chance que os dois têm de ganhar uma próxima eleição é se os dois disputarem essa mesma eleição juntos. Você concorda comigo ou não? Bom dia. Bom dia, concordo demais, viu, Júnior? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Parece que o eleitor brasileiro tá preso, né, numa bolha. Que ele não consegue sair dela, né? Porque você tem 2 opções para escolher praticamente, né? Se você rejeita um, você acaba indo pro lado do outro. Se você rejeita o outro, você é empurrado pro lado desse primeiro. Acho que é parecido até com os comentaristas políticos, né, Edu? Se a gente fala mal de um, você é empurrado pra ser apoiador do outro. E todo dia o povo fica na internet e fala assim, desce do muro, Eduardo. Você critica um dia. Se descer do muro, eu não quero lado nenhum. Um dia você critica o Lula, você virou bolsonarista. Outro dia você critica o Bolsonaro, você virou lulista, petista. É difícil. Acho que o Brasil tá preso nessa polarização, nessa briga desses 2 lados, porque são 2 nomes muito fortes, né? São 2 nomes muito carismáticos, né? Tanto Lula quanto Bolsonaro conseguem, né, falar com um grande público. E até agora a gente não vê nenhuma opção, nenhuma terceira opção conseguindo ter esse espaço. Estão surgindo alguns nomes aí que talvez até 2026 consigam, mas eu vejo muito isso. O Lula e o Bolsonaro parece que eles se retroalimentam, eles precisam um do outro. Quer dizer, não tem uma semana que o Lula não dá uma coletiva, alguma entrevista, que ele não cita alguma coisa do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro fala do Lula o tempo inteiro. E aí o eleitor acaba ficando perdido nisso. Agora, Edu, quando você fala da educação tá muito para baixo nessa pesquisa, eu entendo. Porque eu acho que quando você tem temas tão urgentes, né? Quem tá muito preocupado, quem não consegue fazer compra no supermercado para se alimentar, não tá preocupado em estudar. Quem tá com medo de sair na rua... Isso é uma tragédia. É muito triste, mas essa pesquisa é importante. Mostra a tragédia porque brasileira. Mostra como que a população tá tão preocupada com temas urgentes, né? Tá com dificuldade de fazer a compra no supermercado. Tá com dificuldade de alimentar a família. Se comprar, com medo de ser assaltado. Tá com medo de sair na rua para ser assaltado. Então isso mostra como que o que deveria ser prioridade acaba ficando como 5ª prioridade, como 6º, 7º assunto mais importante, porque as pessoas estão com medo de sair nas ruas e estão sem dinheiro para comprar. E isso sim, essa pesquisa é importantíssima. E lá no Planalto, essa pesquisa devia ser assim, um guia para as ações do governo. Porque se não começar a entregar mais resultados nesses 2 pontos, né, de segurança, de reduzir o preço dos alimentos, aí a popularidade vai continuar caindo. Mas muitos políticos já estão sabendo que o resultado da pesquisa é essa. Você pode ver alguns pré-candidatos aí do que eles estão falando. Estão falando de violência. Por exemplo, Ronaldo Caiado lá em Goiás. Só fala disso, não fala de outra coisa. Então, mas só falar não vai adiantar mais. Mas aí já começa a falar para atrair os olhares dos
eleitores para eles, né? Um começo de campanha mesmo, não tem jeito. Ô, Silvana Lobo, bom dia para você. Essa rejeição grande aí dos dois candidatos, mas que o Marcelo usou uma palavra chique ali, que se retroalimentam. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Júnior, acho que já foi tudo falado, só queria complementar dizendo o seguinte, que é lastimável que num país do nosso tamanho, que a gente só tem essas mesmas duas opções, ou seja, é mais do mesmo. Se discute a respeito disso e, eventualmente, aparecem outros candidatos até bons, só que, como tem essa retroalimentação do ódio, aquele ódio que o Eduardo falou ontem, que é muito mais fácil você disseminar ódio do que disseminar amor, até para poder fomentar a briga, para ver no que vai dar, fica só nesses dois. Aí você pega uma semana antes de eleição e faz uma pesquisa em quem você vai votar, não sei ainda, não sei ainda, não sei ainda. E fica o time Bolsonaro vota em Bolsonaro, o time Lula vota em Lula e os 40% ali do meio fica sem saber o que fazer. Como tem até candidatos razoáveis, mas quando chega na hora, os dois estão na frente. Aí você vai naquela do votar no menos pior. E votar no menos pior, gente, dá isso daí, ó. Você tá achando bom?